Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e o Aprendi Mais Essa de hoje é sobre salário. Praticamente todo mundo sabe o que é um salário, todo mundo tem uma ideia do que é receber um salário, mas às vezes é importante, né, você teorizar o que é o salário, ter um entendimento assim um pouco básico, um pouco mais científico, vamos dizer assim, para você acabar tendo uma base para falar sobre salário, por exemplo, numa redação de um concurso, no vestibular, ou até mesmo um texto sobre salário, se cair numa prova de português, por exemplo. Então é importante a gente ter em mente o que é o salário, quais as suas formas e tal. É uma coisa bem básica, bem simples, mas que pode fixar para você esse entendimento. Então por isso essa aula serve para isso. O que significa salário? É um pagamento que um trabalhador recebe pelo serviço que ele executa. Ou seja, todo trabalhador, dentro do capitalismo moderno, contemporâneo, ele vai fazer um trabalho para alguém, né? Ou um trabalho para uma empresa, né? Para um setor e por aí vai. Então ele vai receber por isso, né? De uma forma geral, salário é um recebimento do seu trabalho que a empresa te paga para que ela tenha os seus próprios lucros. Então, nada mais é do que um recebimento, um trabalhador recebendo pelo serviço que ele presta para uma determinada empresa. Como é o valor do pagamento de salário? O pagamento de salário varia de acordo com o contrato do empregador com o empregado. É lógico que todo mundo sabe que todo salário tem uma base, né, tem uma quantidade, vamos dizer assim, exata, mas de uma forma geral, numa entrevista, por exemplo, sempre é citado o salário, então é quase como um acordo entre ambas as partes, do empregador e o empregado. Então é legal deixar claro que o empregador, ele sempre propõe o salário, então há, entre aspas, uma discussão. Eu acho que na crise, né, com os problemas econômicos que a gente vive, o que vir tá bom, tá legal, mas deixar claro que é sempre um acordo, entre aspas, né, o pagamento de salário entre o empregador e o empregado, de uma forma geral. O contexto histórico, eu vou falar umas coisas bem básicas sobre o salário, vamos dizer assim. Não vou entrar muito pesado nisso, porque de uma forma geral as pessoas têm uma ideia, assim, mas é legal falar algumas coisinhas. Como, por exemplo, em Roma, o pagamento aos soldados era em forma de porção de sal, por isso a ideia de salário, né? Eles usavam o sal para cicatrização e para alimentos, então se tornou uma ideia de pagamento, uma ideia de você fazer o trabalho por Roma, e você receber por isso. Então essa ideia de recebimento não é de agora. É lógico que a partir do mercantilismo, lá no século XVI aproximadamente, vai aparecer no sentido de capitalista, né, um sentido de pagamento diferenciado. Mas aqui a ideia começa aproximadamente nessa época em Roma, né? É lógico que há outras formas de pagamento, né, uma forma de troca, por exemplo, na Idade Média, mas essa ideia começa aqui em Roma. Receber pelo trabalho. Na Idade Média, há vamos dizer assim, uma troca de favores, né, na onde o sucerano e o vassalo, eles vão trocar, um vai trabalhar na terra do rei e o rei vai dar proteção para ele. Então, de uma forma geral, o salário, entre aspas, ele não existe, mas ele existe de uma outra forma, vamos dizer assim. Então, há uma troca, né, você me dá isso e eu te dou isso. Então, é legal, é interessante, né, você perceber que a evolução do salário, ele possui uma linearidade onde há uma pequena ondulação, mas a partir do final da Idade Média, ele vai se transformar no que a gente tem hoje aproximadamente, onde o capitalismo vai propor o predomínio, né, a predominância do pagamento de salário. É interessante você entender que o capitalismo nada mais é do que as ações, né, do que o dinheiro, do que a proporção de trocas econômicas, vamos dizer assim. Então, o pagamento por um trabalho, ele existe justamente no sentido capitalista, isso é importante. Por exemplo, o protestantismo vai negar, por exemplo, a ideia da Igreja Católica dominando, mas não só isso, eles querem também a liberdade, por exemplo, de uma mão invisível lá do Adam Smith, propor uma liberdade onde o Estado não domine a economia. Então é interessante pensar que através do capitalismo lá no começo do século XVI, século XVII, bem antes do que a gente tem hoje, essa ideia de predominância de pagamento, ela vai se superar e vai proporcionar o que a gente tem hoje, de uma forma geral. A obrigação de pagamento, né? O funcionário recebe um salário mínimo. Este salário mínimo é uma obrigação pautada em leis, lógico, né?
Getúlio Vargas, ele, entre aspas, cria, né, essas ideias e vai criar o Dia do Trabalho, 1º de maio, nosso ilustre feriado nacional. É importante deixar claro aqui que nada mais do que aconteceu na Revolução Industrial na Inglaterra, as pessoas trabalhavam 12 horas por dia, 10 horas por dia, se quebravam o braço, por exemplo, ela teria que ser mandada embora. Então, conforme foi passando os tempos, a virada do século XIX para o século XX, as ações sindicais, vamos dizer assim, vai propor novas leis, vai propor umas leis para que o trabalhador tenha condições humanas de realizar o seu trabalho. Por exemplo, qualquer pessoa que mora no ABC de São Paulo, por exemplo, sabe que a força sindical é muito grande. Então, ela, entre aspas, ela luta pelo trabalhador. Então, é importante pensar nisso. Getúlio Vargas ele vai propor, pelo seu ilustre governo, né, um afago ao trabalhador, porque assim ele ganhou muitos votos, ganhou uma popularidade muito grande. Então, ele vai propor esse feriado, né? É interessante ver que o trabalhador, ele é sim uma massa de manobra política de todos os governos de uma forma geral, né? Tem na prefeitura, no governo do estado, governo federal e por aí vai. É interessante ver que o trabalhador, ele é uma necessidade, entre aspas, né, política. E as pessoas que trabalham nada mais querem que benefícios, nada mais querem que uma vida melhor, como todo mundo sabe. Mas é importante ver que na história, o pagamento, né, a obrigação do pagamento se tornou uma via de acesso político para ganhar votos, por exemplo. Então, isso, de uma forma geral, é uma forma crítica de entender o pagamento, né? Às vezes a gente fala, o salário, o trabalhador, então a gente acaba esquecendo que, muito mais que ser um trabalhador, você é uma pessoa ativa, você é uma pessoa que pensa, uma pessoa que entende a sua realidade. E entendendo a sua realidade, você vai perceber que as leis são criadas para proteger você, para proteger a sociedade. Mas, de uma forma geral, as pessoas, os políticos e por aí vai, tentam deturpar isso e fazer como se fosse uma acomodação, né? Getúlio Vargas, principalmente, usou muito isso de uma forma muito inteligente, né? E por isso ele é considerado um dos maiores presidentes da história, se não o maior. Então, é importante ver que essa obrigação de pagamento, ela existe em leis, mas ela existe no sentido de propor um afago, propor um mimo ao trabalhador. Existem 3 formas de pagamentos. Por tempo de trabalho, que é um pagamento fixo, né? Por produção, que é um pagamento variável, e por tarefa, que seria uma comissão, que tem o fixo e o variável. Essas diferenças de pagamento, de uma forma geral, elas produzem uma estética, produzem uma aparência de que você pode ganhar mais, por exemplo. Uma coisa interessante é que todo ano uma grande empresa dá uma porcentagem para os seus funcionários, dando uma ideia de que você está recebendo, você está realmente recebendo pela grande monta, né, do que a empresa ganha. Então, isso é uma forma de afagar, uma forma de fazer com que o funcionário se sinta melhor, com um salário um pouco maior, né, anualmente falando, se você somar os 12 meses mais esse agrado, vamos dizer assim. Então, isso de uma forma geral acontece. É interessante ver que essa diferenciação de fixo e variável, ela muda, por exemplo, para você fazer trabalhos autônomos, né, para uma empresa, como um freelance, por exemplo, um jornalismo e tal. Então, as 3 formas de pagamento, elas são feitas dessa forma. Agora, vamos fazer uma pequena reflexão sobre isso. Existe realmente um salário? O salário, ele existe mesmo como a gente pensa que ele é? Em teoria, sim. Na prática, talvez. Se você parar para pensar, se uma empresa grande, enorme, por exemplo, que você trabalha, essa empresa deve ter um lucro, sei lá, bruto de R$1 milhão, e você recebe R$2.000 por mês. E você vai lá e recebe mais uns 2.000, 3.000 por ano pela porcentagem. Se você pegar realmente o lucro que a empresa tem com o seu trabalho, você vai ver que o dono da empresa, que o presidente, por aí vai, eles vão receber uma grana muito alta e você vai receber um salário básico. Então, de uma forma geral, o salário, ele nada mais é do que fazer com que o funcionário faça a produção de uma empresa, faça a empresa continuar ganhando seus lucros, mas de uma forma geral o grande lucro não vai para os funcionários, e sim para o dono da empresa. É lógico que qualquer pessoa vai vir criticar uma fala dessa, porque é a ideia clássica do capitalismo, é você montar uma empresa, ganhar muito dinheiro e usar o trabalho de outras pessoas. Isso é a prática, isso é o comum, mas de uma forma geral,
essa ideia de que eu recebo pelo meu trabalho, ela pode ser questionável, entendeu? Então, nada mais é do que um pensamento. Eu não estou indo para um lado nem para o outro, eu estou apenas refletindo. E é essa a ideia de aula, é essa a ideia de comunicação, é a reflexão. Por isso, uma aula dessa, que parece, entre aspas, boba, ela tem essa ideia de fazer uma reflexão. Na educação básica, existe um descaso dos governos, entre aspas, onde a educação ela é feita para a elite, a boa, e para a massa, vamos dizer assim, é só passar de ano, vamos dizer assim, ter um diploma, nada mais é do que isso, não, muito mais do que um pensamento crítico. Mão de obra, ela é importante porque, de uma forma geral, a maioria das pessoas são desqualificadas, então há uma corrida do ouro, vamos dizer assim. E a economia não sustenta salário, ela sustenta a economia em si. Então, o que significa salário versus problemas econômicos? Essa ideia de você ter o seu salário realmente pelo que você merece, ela é importante porque através desse pensamento crítico, através dessa reflexão, você vai entender que as pessoas, para conseguir um bom emprego, um bom salário, elas precisam estudar muito. Então, de uma forma geral, se você não tem uma educação básica muito boa, a tendência é você não ter bons empregos, né? É lógico que existem caminhos e caminhos, né? Mas a ideia é que, de uma forma geral, os planos econômicos, eles não são feitos pensando na educação, pensando na educação básica, porque ela é deixada de lado, vamos dizer assim. É lógico que há projetos e projetos, governadores, prefeitos que vão falar mil coisas, mas de uma forma geral, a educação no Brasil, ela é falha, ela é danosa e ela não consegue fazer com que as pessoas não fiquem prontas só para o mercado de trabalho, mas sim como uma reflexão para a vida, para entender as condições, as relações humanas e por aí vai. Então, há um problema, vamos dizer assim, econômico, mas a base desse problema está na educação, né? No conhecimento crítico que as pessoas deveriam ter, mas de uma forma geral elas acabam não tendo. E isso é uma imensidão de exemplos, que não precisa citar agora, mas que é importante sempre deixar claro. Resumo da aula de hoje. O que significa salário? É um pagamento por serviço prestado. Como é o valor do pagamento, né, do salário? Varia, né? Varia. Ele é fixo, ele é variável, por aí vai. O contexto histórico, eu falei de Roma, Idade Média e capitalismo, e o capitalismo ele é a base de tudo do salário. O salário existe porque o capitalismo existe, vamos dizer assim. A obrigação do pagamento existe por leis, né? É uma obrigação através de leis, né? E o Getúlio Vargas praticamente ele iniciou essa ideia de salário, essa ideia de fazer com que as pessoas recebam aquilo que merecem, aquele amor patriótico que nosso ilustre Getúlio Vargas deixou na história do Brasil, história política brasileira. Existem 3 formas de pagamento, né? Por tempo de trabalho, por produção e por tarefas, né? Isso vai existir uma variedade, né, nesse sentido. Existe realmente salário? Sim, existe, mas na prática você pode questionar isso. Em teoria existe, mas você pode questionar isso. Eu recebo realmente pelo meu trabalho, o tanto que eu me esforço, o tanto que eu faço essa empresa realmente lucrar, eu estou recebendo por isso ou eu estou recebendo só um troco? Essa é uma reflexão que eu deixo para você. Salário versus problemas econômicos, né? A mão de obra especializada, ela só vai existir por uma educação técnica e educação teórica também, muito importante. E essa educação brasileira, ela é deixada de lado, ela é deficitária, vamos dizer assim. Então, isso é uma crítica que eu faço e deixo para você também pensar sobre isso realmente, se as escolas não deveriam ter um modelo diferenciado, uma forma de fazer com que a vida das pessoas tenha uma utilidade melhor, faça com que a sua vida tenha um significado mais nobre, vamos dizer assim. De uma forma geral, a aula de hoje é uma pequena reflexão sobre o que é o salário, uma reflexão para que você entenda, para que você pense, para que você comece a refletir sobre o que você recebe realmente pelo seu trabalho e que te faça pensar, por exemplo, numa prova, ou numa redação, ou para a vida mesmo, o que é o salário. Espero que você tenha gostado, espero que você aproveite essa aula. Até a próxima.